Olá a todos, eu sou Victor Matheus Lemberg, estudante do 5º período de Agronomia do IFSC Campus Canoinhas e vou apresentar o trabalho intitulado Influência da umidade do solo no processo de compactação e resistência à penetração. Primeiramente, falando um pouco sobre a estrutura do solo, ela é um componente-chave para a fertilidade integral, porque influencia direta e indiretamente o comportamento físico, químico e biológico do solo, e dessa forma a sua capacidade de sustentar a produtividade agrícola. A estrutura do solo ela pode ser alterada pelo tráfego intenso de animais e maquinários agrícolas, principalmente quando são realizados em condições de excesso de umidade no solo. Entre essas consequências dessa desestruturação, pode-se citar o menor desenvolvimento radicular das plantas, a menor absorção de água e nutrientes, ambas com esse reflexo direto na produtividade agrícola, o que gera uma lacuna, tendo em vista que o produtor necessita realizar diversas intervenções com maquinário na lavoura, como aplicar defensiva agrícola, semear, adubar e colher. E dessa forma, esse projeto visou observar os efeitos dessa umidade no processo de compactação do solo, evidenciando esses valores obtidos pelos testes. Passando agora para a metodologia, a área experimental foi dividida em 16 parcelas, e essas realizadas em delineamento inteiramente casualizado, onde os tratamentos consistiam em condições diferentes de umidade do solo que foram simuladas, como por exemplo o T1, que simulou uma seca severa a 38% de umidade, o T2, o solo friável, com 42% de umidade, o T3, o solo na capacidade de campo, com 46% de umidade, e o T4, que simulava um solo com umidade excessiva de 52% de umidade. Tais doses foram determinadas conforme a curva de retenção desse solo, que era um cambisolo úmico, e através disso, por meio de cálculo, se determinou quais seriam as doses de água necessárias para atingir tal condição. As condições de umidade foram padronizadas da seguinte forma: para atingir a menor umidade, o solo foi coberto com lona durante todos os períodos de chuva e descoberto nos períodos de sol, a fim de diminuir a umidade. Para atingir os valores maiores de umidade, foram realizadas aplicação de doses de água com auxílio de hidrômetro digital. Como podemos observar na imagem, o início do experimento se deu pela delimitação dessas áreas experimental em todas as parcelas, e na sequência foi realizada a aplicação das doses de água com auxílio desse hidrômetro digital. Imediatamente após a disposição dessa água sobre as áreas, foi realizada a passagem de 15 vezes um trator com aproximadamente 4.000 quilos, a fim de simular essa condição de tráfego excessivo de maquinária agrícola, observando então na imagem à direita como ficou a área após essa passagem do trator. Na sequência, após essa passagem do trator várias vezes sobre a área, foi realizada a avaliação da estrutura do solo pelo penetrômetro digital Falker, que é um aparelho que mede a resistência à penetração, que é um indicativo direto de compactação ou não do solo. Esse aparelho é munido de uma haste que vai vertical ao solo, que faz a leitura em kPa, que é quilopascais, centímetro a centímetro, até a profundidade máxima de 60 centímetros, dando então um indicativo de compactação. Foram realizadas 3 amostras por parcelas e essas posteriormente seriam avaliadas, computadas e feitas médias com auxílio do software Falker Compact, também da marca Falker. Então a próxima etapa foi esse processamento desses dados obtidos anteriormente no software Falker Compact, que ele avalia as medições em cada uma das camadas, a centímetro por centímetro, como eu havia citado, obtendo então as médias que foram realizadas dos 3 aferições por parcela e as médias gerais de cada tratamento, que foram avaliados, descartado os extremos e então passado para meio de gráficos e tabelas para avaliar a resistência à penetração em cada uma das camadas e os valores máximos obtidos, indicando então onde seria a camada mais compactada de cada um dos tratamentos. Nas figuras abaixo a gente pode ver um exemplo de um relatório e as informações que ele traz, como por exemplo o tipo de cone utilizado, a resolução que foi utilizada para fazer a medida, se ocorreu excesso de velocidade, se a medição foi completa até a profundidade máxima de 60 centímetros, e o dado mais importante, que foi muito relevante para o nosso trabalho, que foi a resistência à penetração máxima observada e em qual profundidade. E daí, na sequência, esses relatórios foram observados e foi extraído os dados de resistência à penetração máxima de cada um dos tratamentos, como apresentado na tabela, e qual a profundidade que isso ocorreu. E esses testes eles foram submetidos a TUC a 5% de significância, obtendo os resultados que eu vou citar agora. Seca severa apresentou uma resistência à penetração máxima de 1.506 kPa,
o T2, que era o solo friável, 1.579 kPa, e o T3, que era a capacidade de campo, 1.763 kPa, ambos em profundidades semelhantes, entre 30 e 35 centímetros, diferindo um pouquinho apenas de T4, que era a umidade excessiva, que apresentou 2.063 kPa a 12 centímetros de profundidade. T1 e T2 foram iguais estatisticamente e T3 e T4 diferiram de T1 e T2. Então, como conclusão, a gente pode observar que, apesar da tendência de que o trânsito de maquinária agrícola em condições crescentes de umidade do solo pode gerar valores maiores de resistência à penetração e alteração direta nessa estrutura do solo, nas camadas mais superficiais, estatisticamente T1 e T2 tiveram um comportamento semelhante, mas, entretanto, diferiram de T3 e T4. Então, esses resultados acabam respaldando as recomendações de que o trânsito agrícola e o preparo do solo devem ser evitados nas condições de excesso de umidade, que foram representadas no trabalho em T3 e em T4. Eu agradeço ao edital pelo apoio financeiro para a realização desse trabalho e também agradeço a atenção de todos.